a criação de um partido nazista no Brasil. Puta, não mete essa pra me fuder. Claro que eu sou contra, porra, tá maluco? Não tinha como não falar disso, né? Porque o seu ex-sócio, pra quem não sabe, vai saber agora, o Monark, em fevereiro de 2022, durante o episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista conhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você, ir pro Flow? Vamos lá. Essas aspas aí, um pouquinho antes, o Monark, ele fala assim, cara, ó, do mal, do diabo, não devia existir e tudo mais, mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou partido, né? Esse pedacinho aí foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida. A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa, era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha, todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram o programa. Todos, tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez, porque o Monark ele sai do Flow, que dia você falou que foi isso aí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? E assim, eu entendo que putz, a galera falou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que além de perder tudo isso daí, no dia seguinte, no final da semana, a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Muito profundamente, muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu pra reconstruir a parte. Porque o Flow, eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? E no início do ano, o Jean, que é um dos caras que começou a falar comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia primeiro, ele recebe uma mensagem do além, pra quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali. E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais. Era sobreviver. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais. Nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer era chegar lá e fazer meu programa. Era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver, procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo, porque eu acredito muito, sabe? Uhum. Então, cara, eu trabalhei aquele ano ali inteiro tentando fazer com que resolver um problema de reputação para que eu pudesse chegar no final do ano, ou na época das eleições, e conversar com os presidenciáveis. Então deu tudo certo nesse sentido aí. Putz, a gente conseguimos reverter desse jeito aí. O que a gente ficou, o que a gente carrega até hoje, de certa forma, o fato de ter sobrevivido, né? Porque não foi barato sobreviver. Então, perdeu-se muito dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se acesso a pessoas, perdeu-se acesso a, sei lá, nichos inteiros, assim, ficaram mais difíceis de acessar. De entrar, porque virou um estigma. Virou um estigma. Duas coisas. A primeira, você acha que foi uma reação exagerada? Acho que foi uma reação exagerada, porque, cara, já tem 3 anos e meio que isso aconteceu, sabe? E a gente tá falando isso aqui agora. Sim. Eu acho que a sociedade tinha todo... Mas eu acho, é porque também aconteceu há muito mais tempo, a gente tá falando disso até hoje. E quando um cara tá com um microfone na mão, num lugar de extrema relevância, de alcance, e fala um negócio desse, é natural que as pessoas... Eu também acho. O lance é que a gente fez tudo o que dava pra gente fazer pra assim, olha, gente, o Monark falou assim, não é que não estou escorraçando o Monark, tá? A gente só tem esse, na época, assim, inclusive agora também nunca falei mal do Monark na internet. A gente só tem esse problema, eu só tô tendo esse problema na minha cabeça em relação ao Monark, assim, porque a gente chegou até aqui, né? Isso se tornou relevante e tudo mais. E o Monark, ele, não é que eu tô escorraçando ele, mas a gente não concorda com o que ele tá falando, né? Isso que ele falou aqui não foi endossado por mim, não foi endossado por ninguém que tava na mesa, inclusive, tá ligado? Todo mundo ficou chocado, ficou, cara, calma, isso aqui. Fomos por outro caminho. E assim, esse estigma ficar, mesmo depois da gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, eu fico, putz, cara, tá legal, então, o que mais que dá pra eu fazer pra te mostrar que eu não sou meu irmão? Porque assim, é complicado tu ficar se defendendo, dizendo pros outros que tu não é. E outra, o Flow, cara, ele já se tornou um lugar... aquilo que eu te falei, o programa ele é construído de um jeito que uma conversa precisa funcionar ali, certo? Pra uma conversa funcionar ali, ele é um lugar onde, pelo menos nos 3 últimos anos aí, acho que já tem mais tempo de Flow só comigo do que com o Monark, inclusive, eu e o Monark. O que foi construído ali é um lugar pra gente ter uma conversa, humana, não sei se era esse termo que eu queria usar. Você já falou sobre isso, que você quer ter uma conversa civilizada. Civilizada. Deixa eu te fazer uma pergunta, e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi a pergunta direta. É bem direta. É burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece um cara racista, parece um cara nazista, ele me parece um cara
burro. Ele me parece que você é um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu, em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morava no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o que, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tava com um contrato com o Facebook Game, eu sei que não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente vai fazer, vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast. Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Sabe? Porque pra mim, eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho. O Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e não quer fazer, e eu queria fazer. Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima.